Franz Kafka, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto Kafka e a literatura, Kafka e o direito. O Henriette tratava de um assunto que é bastante caro para nós juristas. Essa metáfora foi introduzida no direito pelo John Elster, exatamente. E depois fizemos várias adaptações. Eu acabei de escrever um texto no jornal do Estado de São Paulo chamado Clamor das Ruas ou Clamor da Constituição, e eu encerro perguntando como Ulisses se salvou com a estratégia das correntes. Eu pergunto se as nossas correntes são fortes o suficientes para nos salvarmos de nós mesmos nesse texto, né? Para dizer, afinal, vamos resistir ou não ao clamor das ruas? Que me parece uma metáfora que copia essa questão, adapta, mas ela é importante para nós discutirmos se a resposta aqui. for negativa, as correntes eram de plástico, né? Era ficta, simplesmente, elas não amarravam nada. Aí o direito não segura nada. Exato. E aí vem, se o direito não segura, não filtra a moral, ele está liquidado, porque a pergunta que faríamos é quem segura a moral? Que é o sujeito esse que está por trás do Mas processo. é o sujeito, claro, quem quer corrigir o direito pela moral é esse sujeito indomável. Ou a gente doma ele, ou ele liquida com a gente. Se os juristas não se derem conta disso e continuarem apostando no protagonismo judicial, livre convencimento, livre apreciação, tudo isso. Outros mitos, né? E outros mitos. Não tem futuro, é essa questão. Quer dizer, a democracia não tem futuro, né? As fortunas podem ser que sim. Vamos inverter dentro daquela lógica assim, de que nós podemos enxergar nos textos de Kafka, através de diferentes leituras, diferentes significados, né? Então, assim, ficando no mesmo texto, mas tentando pensar essas figuras que nos são apresentadas de outra forma. Há um engodo aí desse Ulisses que se coloca numa posição de superioridade e de poder absoluto. Tá? Então, ele é o privilegiado, tanto em Homero quanto em Kafka. Ele é esse sujeito privilegiado que vai poder usufruir de ouvir as sereias, o canto das sereias, sem correr risco algum, protegido, portanto. Né? Só que enquanto em Homero... Por isso que ele não põe cera. Né? Só que enquanto em Homero... A malta toda tem que botar. Claro, mas eu quero ouvir. Mas isso nós temos no Homero, né? Sim, no Homero. Em Homero, dentro do contexto da epopeia, onde nós temos Ulisses enquanto representante de todo o povo grego, e representante desse poder do homem grego, esse guerreiro astuto, ele é a figura privilegiada que vai ouvir o canto das sereias enquanto seus marinheiros não vão. Como se as sereias cantassem só para ele. Em Kafka, não. Em Kafka, há o engodo de Ulisses, porque ele não corre risco. Ele coloca a cera nos próprios ouvidos também. Ou seja, ele não tem o menor interesse de ouvir o canto das sereias. E é isso que desespera as sereias. E o narrador vai dizer que elas poderiam ter se suicidado neste dia. Que elas poderiam ter sido extintas nesse dia. Por quê? Porque Ulisses é absolutamente indiferente à presença delas. Ele faz de conta que ouve algo que não está ouvindo. Que significa dizer, então, que a malta, esse povo aí que pede coisas, pena de morte, fica gritando pela rua, etc., etc. Linchamentos, né? Porque no fundo dá para fazer uma metáfora assim. Seria, se ela soubesse que de repente nem ouvida ela se acabaria, talvez. Não tivesse pelo menos tem que pensar num outro modo. Pensar num outro modo. Essa importância, né? Eu vi, quando a Henriette lembrava evidentemente dessa passagem, tem um outro conto muito bonito, que são os abutres, né? Os abutres é exatamente conta a mesma situação daquele animal que comia os próprios pés, né? Então é impressionante ver como essas
potência política do Kafka, penso eu, já que a gente tramita para esse, é que ele trabalha com essas, vou chamar assim, com uma linguagem metafórica, mas que aponta um realismo extremo, né? E por apontar esse realismo extremo, ele desloca aquilo que é anormal para exatamente demonstrar que aquilo é louco, né? O Guinterand diz assim, ó, que a imagem é deslocada. Exatamente, não é deslocada, ela é deslocada, né? Porque é a dimensão que nós normalizamos de uma violência ou de uma arbitrariedade pura em qualquer escaninho nosso do direito, só que a gente simplesmente a naturalizou, a deu como favas contadas. Entretanto, a potência literária faz com que se desloque aquilo e cause o estranhamento. Claro. É estranho mesmo. Não, e sempre denunciando esse limite da racionalidade. Né? Porque sempre tem uma coisa que vai ser incompreensível. Sempre tem uma coisa que você não dá conta no texto. Né? Por mais simples que ele seja, você sempre fica com alguma... Pelo menos uma interrogação você fica. Né? Em todas essas narrativas, essa é uma das características. É o elemento do indecifrável, né? Da impossibilidade. É um texto que se propõe, enquanto produção, a não ser decifrável. Não ter chave de leitura exato, segura, né? É o enigma, né? É a esfinge que nós temos aí, né? Ou seja, não vai se chegar a respeito de Kafka a nenhum consenso nunca. Pelo contrário, claro. Não, e essa é uma mesma característica, só fazendo uma janela, é uma mesma característica agora da série essa é o Black Mirror, que o Guto está trabalhando na PUC. Sim, porque ali também você tem essa... Não sei se dá pra dizer... Olha, eu já assisti, não sei se dá pra dizer que é kafkiano no sentido, mas assim, essa coisa do indecifrável é uma característica das fortes de todos os episódios. Sim, sim. Né? Mas sempre essa coisa, você nunca sabe se é aquilo mesmo. A qualquer momento mostra o homem pode ter engolfado numa situação que ele tá quase que em vertigem, né? Nesse caso do Black Mirror, tá em vertigem na linguagem, vamos chamar assim, tecnológica, né? Tecnificada. Aí né? nós podemos pensar assim na influência que até hoje Kafka tem nas produções culturais. Claro, exato. Né? Nos autores, em autores brasileiros, em autores universais contemporâneos, no cinema, nas séries de TV. Há uma influência aí bastante importante e visível. Né? Mas eu queria voltar para a questão do estranhamento, né? Desse estranhamento que conduz sempre ao familiar também. Né? Isso que nos causa um impacto justamente, que nós estranhamos, mas que nos causa um impacto justamente porque nós percebemos o quanto é assim mesmo. Claro. Enquanto naturalizamos, esse, por exemplo, óbvio, né? Exato. Por exemplo, será que já nós não nos transformamos num inseto? É uma grande... Será que já não metamorfoseamos, né? Exato. Há duas. E nem sabemos. Há uma bela interpretação, exatamente, que o Lênio, colega, conhece, o professor Ricardo Tim de Souza, né? Ele tem um texto chamado Patologia do Tempo, em que ele sugere essas duas realidades, porque também não há uma realidade unívoca, como a Henriette disse, não dá para ler de uma maneira definitiva essa realidade descrita ali. Portanto, nesse Nodradek, por exemplo, seria uma bela de uma sugestão dizer, opa, desde sempre já houve ali um inseto, sempre houve, inclusive há uma, vamos chamar assim, uma neurose, em que ele se narra como se fosse um humano até o final. Só que ele não deixa de ser, porque ele é um caixeiro viajante. Então ele é humano. E quantos outros se humanizam a partir da metamorfose dele? Na metamorfose. Exato. Né? Porque a menina consegue sair de casa... Ou se desumanizam, né? Ou se desumanizam. Também tem isso. E que no início se fala com ele, depois se fala dele. Né? Esse deslocamento no Nodradek é sensacional também, exato. Na metamorfose, o que eu sempre costumo chamar a atenção, que o elemento que, pelo menos para mim, é o elemento mais significativo desse processo de desumanização é perder o poder da linguagem. É o momento em que Gregor Samsa já... Então estamos nessa fase porque as pessoas já não falam junto, estão grunindo. Exato. Elas já não, proto-palavra. Elas não usam mais a linguagem, eles só usam emojis agora. Então, cuidado aí, eu não mando emoji. Se vocês me mandarem emojis, eu não respondo. Porque ao invés de dizer... Tem um emoji bem sugestivo para tu poder responder também. Aí o cara... Então, as pessoas... Eu vou repetir aqui, um dos meus livros preferidos é o Gulliver. As viagens dele. Então, esses dias eu fui ao Rio, lá no Passagens, lá do Rubens. E contei lá, e da Márcia, eu contei lá o
o episódio da Lapúcia. O cientista descobriu uma coisa fantástica. Já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu tenho LER, lesão de esforço epistêmico repetitivo. E a grande descoberta do cientista foi que, para viver mais, as pessoas tinham que falar menos. E então não precisava mais ter a palavra, carrega a própria coisa. Que é um balde d'água, carregava um balde d'água. Claro. E, bom, aí caiu por terra porque não tem elefante na ilha e, bom, enfim, sem contar se ele fosse falar alguma outra palavra que eu não vou dizer aqui, como é que ele faria para mostrar a coisa. O tamanho do saco que ele Tamanho do carregaria saco. nas costas, vou botar o mundo todo ali. Um saco nas costas. Mas e hoje? A televisão cria uma isomorfia, quer dizer, fulano está falando da enchente, onde está o repórter? Com água até o pescoço. Então nós perdemos a metáfora. Sim, perdemos a condição da metáfora. A metáfora que nos coloca no mundo. E agora, a pós-modernidade da falta da linguagem nos botou o emoji no meio do caminho. Então as pessoas falam agora por... Com signos vazios, né? A outra pergunta assim, como é que você está? E a pessoa assim, 8. 8. Isso é uma maluquice, o cara tinha razão, então nós já estamos na metamorfose. Esse tinha razão e o Orwell tinha razão. O Orwell da nova vários língua. outros aí, né? Claro, Vários você outros. não tira a Que palavra era uma tristeza simplificação e também. não há mais tristeza. Algumas palavras foram retiradas. Exato, Sem a era palavra ter não tem a alguns coisa. sentimentos, né? Então, eu estou só dizendo que nós, eu acho que, olhando as redes sociais, desculpe, mas as pessoas... Humberto Eco tinha Uma razão. brutalização. A- amigo- Humberto Eco tinha razão. E Os amigos imbecis meus também tomaram, fazem isso. Eu, às vezes, em inbox, eu mando algumas notícias. O cara põe assim, estou indo para a minha aula da manhã. E eu com isso, eu não perguntei por que você precisa me dizer isso, né? Me informar isso. Me informar isso. Será que o mundo... Eu tô brincando, Claro. assim, meus amigos fazem isso também, mas assim, eu fico assim meio irritado com isso. Mas, enfim, Lênia, existe esse processo, né, até o momento em que já não existe mais possibilidade alguma de comunicação. Né? E isso nós temos muito presente na literatura, essas personagens, né, que perdem a fala ou que não têm acesso à linguagem e a situação de vulnerabilidade que elas ficam. Mas nós temos também, atualmente, nesses tempos sombrios, né, os grunhidos. Né? Onomatopeias. A vociferação, o discurso de ódio, que também é algo que demonstra que a linguagem aí não está funcionando. Né? Claro, porque a linguagem virou, nós retrocedemos, porque a linguagem passa a ser um mero instrumento de ofensas, e ela não é condição de possibilidade. Brincando um pouco com isso, o Direito e Literatura faz mais um rápido intervalo, agora vamos para o último bloco. A questão vai rápida, né? Franz Kafka é um tema que nos apaixona, né? Um instantinho só, nós já voltamos.